Fala, galerinha, beleza? Professor Leonardo Nascimento aqui. Eu quero falar com vocês hoje, porque eu sei que isso acontece com vocês, que tem um monte de gente que fala para vocês assim: não, eu não uso prática baseada em evidência por causa por causa de. Então eu vou ensinar para vocês explicarem para essas pessoas e quebrarem essas objeções dessas pessoas quando elas falam que não usam a prática baseada em evidência com argumentos que até parecem fazer algum sentido, mas na verdade não fazem, e eu vou mostrar para vocês por quê. Beleza? Então agora é o seguinte: se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo naquele grupo de fisioterapeutas, de osteopatas, de quiropratas que precisam ouvir essa informação que eu estou passando aqui para vocês. Beleza? Então vamos nós. Desculpas que você escuta para as pessoas falarem que não usam a prática baseada em evidência, que parecem até fazer um certo sentido, mas não são. A primeira delas é a mais clássica, é aquela assim: cada paciente é único. Cada paciente é único, então eu tenho que tratar meu paciente com a individualidade. Verdade, concordo plenamente com isso, mas ensaios clínicos controlados randomizados são atendimentos únicos realizados uma única vez ou diversas vezes. Ou seja, ensaios clínicos randomizados pragmáticos podem fazer exatamente com que o seu paciente seja único naquele momento, naquele tratamento que está sendo proposto. Então, os ensaios clínicos fazem exatamente isso. Cabe a você saber selecionar e chegar nesse ensaio clínico que você está falando. Mas a desculpa do paciente ser único, nos ensaios clínicos eles também são. Segunda, a minha intervenção ela é tão complexa, ela é milenar, ela é não sei o quê, e não tem ciência capaz de medir o que você, o que a gente faz. Olha, essa é uma clássica que eu ouço muito, mas eu vou explicar para você o seguinte. Se você tem um paciente com dor lombar, por exemplo, o que que esse paciente tem principalmente? Dor e incapacidade. Nós temos ferramentas de medida disso. Se o seu paciente tem uma fibromialgia, ele pode ter uma alteração de qualidade de vida. Então, o que que você faz? Existem ferramentas validadas de qualidade de vida. Ah, mas se você tem um paciente que tem cinesiofobia, tem ferramenta validada de cinesiofobia. Ah, meu paciente tem não sei o quê. Eu tenho certeza que a gente tem ferramentas para medir os desfechos de várias coisas. Então, não é a sua técnica maravilhosa, milenar, ou pá, que a ciência não consegue medir. Me desculpa, a gente coloca um foguete na Lua e a sua técnica a gente não é capaz de medir? Não, é muita pretensão da sua parte. E aí a outra pergunta que eu faço disso é o seguinte: então tá bom, se a sua técnica não é capaz de medir, como é que você sabe que ela está funcionando? Com o que que você mede a sua técnica? Com a percepção do paciente somente? Percepção subjetiva? Ou seja, está completamente errado, então. Não dá, né? E aí tem aquelas pessoas que usam aquela frase do Carl Sagan, que é: ausência de evidência não é evidência de ausência. Para tentar justificar por que que eles utilizam aquela determinada técnica mesmo sem evidência. Agora é o seguinte, vamos falar primeiro de limites éticos dessa história. Quando você utiliza um princípio, uma intervenção que não tem eficácia comprovada, você está ferindo o limite ético da sua profissão, tá? Então, todas as profissões da área da saúde dizem que nós devemos utilizar evidências com eficácia comprovada. Se você não está fazendo isso, você está ferindo o limite ético da sua profissão. Primeiro ponto. Segundo ponto, o fato de não haver evidência que demonstre que funciona, não quer dizer que você possa usar. O princípio científico que a gente usa nesse caso é: se não tem evidência que comprove que funciona, eu tenho que admitir que não funciona até que tenham os estudos. Então, essa frase de ausência de evidência não é evidência de ausência do Carl Sagan, que é utilizado nessas horas, não vale para essa ocasião. Beleza? E a outra que o pessoal fala assim: não, mas eu quero ajudar o meu paciente. Meu paciente não pode esperar sair um ensaio clínico controlado, randomizado, não sei o quê, para ser tratado. Se o seu paciente não pode esperar, isso quer dizer o seguinte, que você não tem evidência da eficácia. Então, volta no princípio anterior que você também nem sabe quais são os efeitos colaterais, porque isso não foi medido, e também você não sabe do tamanho do efeito dessa técnica. Então, aconselho você a não utilizar, porque pode ser que dê merda e dê merda grande. E aí, uma das que eu mais gosto, que é assim, a PBE é tentar colocar tudo dentro de um protocolo e é meio que uma coisa de preguiçoso, que parece que não quer pensar.
Exatamente ao contrário. Você tem um tripé da prática baseada em evidência, onde você tem a melhor evidência disponível, a preferência do paciente e a expertise do terapeuta. Então, não é nenhuma receita de bolo, você precisa compor o contexto clínico, entender o que está acontecendo e ver qual que é a melhor forma de intervir naquela fisiopatologia as intervenções que você sabe aplicar, que você tem condição de aplicar, ou que você pode indicar para esse paciente fazer, com a melhor evidência disponível e se esse paciente tem a, a, a condição de utilizar, se não é contraindicado para esse paciente. Agora, o que a gente precisa entender? Uma que eu gosto bastante, que para mim nunca pega, mas eu gosto bastante, é a seguinte. Ah, mas esse pessoal que fez o estudo não atende paciente. Olha, eu tenho mais de 20 anos de prática clínica, eu atendo bastante pacientes utilizando a ciência como referência. Então, essa para mim não cola. E aí, assim, vou te falar a verdade: existem cientistas que realmente não atendem pacientes, existem cientistas que atendem pacientes. Eu concordo que seja uma maioria dos cientistas que não atendam pacientes, mas. Normalmente, quando isso acontece, eles pedem para um expert explicar o protocolo e ser o coordenador dessa outra parte. Eu já fui co-orientador de trabalhos, que eu fazia exatamente isso. Eu não era o coordenador geral do trabalho, mas eu era o expert em manipulações, por exemplo. Então, eu era consultado para saber se a manipulação estava sendo utilizada dentro dos limites éticos e corretos da ciência. E aí não cabe também, cabe você olhar a evidência, né, o estudo, para ver se realmente você tem um especialista ali e não o cientista sendo como a única referência, porque muitas vezes ele realmente não é clínico, e isso também não quer dizer que ele não tenha capacidade de avaliar uma intervenção clínica, tá? E aí aquela que é muito legal. Ah, mas o meu paciente quer. Como é? Vou deixar de fazer? Meu paciente quer receber o Kinesiotape. Meu paciente gosta do ozônio. Vou deixar de fazer? Aí volta para aquela parte que eu falei para vocês da premissa, da tríade da prática baseada em evidência. Preferência do paciente, melhor evidência disponível e a expertise do especialista. Preferência do paciente não quer dizer fazer o que o paciente prefere. Preferência do paciente quer dizer o seguinte: eu vou utilizar uma intervenção que o paciente conheça os riscos, os benefícios e os custos desses procedimentos para tomar uma decisão clínica compartilhada. Então, por exemplo, alguns trabalhos demonstram que a fibromialgia tem excelentes resultados com a hidroterapia. Se eu não tenho uma piscina, eu vou conversar com o paciente e vou falar assim: olha, mesmo tendo uma evidência muito forte dizendo que o recomendável é ir para a piscina, a gente pode fazer um programa de condicionamento físico aqui em solo, com elástico, com bola, não sei o quê, que vai ter resultados similares àquele outro protocolo. Pode ser? E aí você está utilizando a tríade da prática baseada em evidência. Eu tenho um monte de vídeo aqui no canal que eu explico cada uma dessas coisas, o que é um ensaio clínico randomizado, o que é um guideline, qual é a tríade da prática baseada em evidência. Então, se informa um pouquinho melhor, fuça aqui no canal que você vai achar um monte de coisa para te ajudar a desmascarar essas pessoas que dizem que a ciência não serve. Ah, e a ciência não sei o quê. Então, aqui eu desmascarei junto com vocês essas frases que são muito comuns quando a gente ouve as pessoas falarem que não usam a ciência por causa de A, B ou C. Beleza? Coloca aqui nos comentários qual dessas frases você já ouviu e coloca aqui nos comentários como que você respondeu essa frase. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.